nos prende. Podemos ver tantas coisas com essa pequena encenação, né? Falta de obediência ao que estava escrito. E Atos capítulo 9 foi a lição que eu trouxe ontem à tarde para as crianças, para os adolescentes. A gente esperava 30, e eram 15, em função de toda a chuvarada, mas nós louvamos a Deus. E nós falamos a respeito de um personagem nascido em Tarso, uma região da Cilícia que hoje é a Turquia. E esse personagem, ele nasceu em 5 a.C. e ele deveria ter entre 30 e 70 anos, então ele deve ter visto a crucificação de Jesus. E apesar de ele ter nascido em Tarso, que na época era uma cidade muito importante econômica e culturalmente, ele tinha cidadania romana, o que era importante, né, na época do Império Romano, que liderava boa parte da Europa, África, Oriente Médio, e que conduzia o governo com muito autoritarismo. E sendo assim, ter uma cidadania, né, de romano era um privilégio de alguém da época. Ele teve um professor chamado Gamaliel, e era um dos teólogos mais famosos entre os judeus. De quem eu estou falando? Vitória? Saulo. Antônio, por favor. Vocês vão ver figuras simultaneamente à medida que eu for falando, que é dessa forma que a gente trabalha com as crianças. Então, Saulo estudava, falava vários idiomas, era culto, conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, entendia que o movimento crescente dos cristãos representava perigo para o judaísmo. É como em muitos países hoje onde há perseguição. Parece que os cristãos são uma ameaça ao governo. E a gente não entende o porquê, né? Visto que orar e conhecer a esse Jesus que amamos não deveria representar perigo. Então, Saulo achava que Jesus de Nazaré ele era uma farsa. E por ser uma farsa, tinha sido crucificado. Então, e além disso, ele entendia que todos os que consideravam Jesus e seguiam sua palavra deveriam ser punidos. Justo, porque ele pensava, esse Jesus foi uma farsa, por isso foi crucificado, quem fala nele e quer segui-lo, por consequência deve ser punido. E eu fico imaginando como seria noticiar hoje o que aconteceu em Atos 9. E eu descrevi um pouquinho assim, notícia do dia. Saulo, um convicto soldado romano, promove uma matança em sua cidade e cidade circunvizinha, ateia fogo em casas, coloca em presídio homens e mulheres por causa de sua fé, em um homem intitulado Rei dos Judeus, Jesus, o Filho de Deus. Consegue imaginar essa notícia na televisão? Saulo é um exemplo da lei em seu país. Tudo o que a lei ordena, como soldado romano, ele executa. Então, Saulo ele ficou mais conhecido por ocasião da morte de Estevão. Estevão foi martirizado e as roupas de Estevão estavam aos pés de Saulo, o que indica que Saulo aprovou completamente a morte de Estevão por ser um seguidor de Jesus. E Atos 8 diz que no mesmo dia da morte de Estevão começa uma intensa perseguição aos cristãos da época. Muitos foram espalhados, né? E o povo começou a sofrer. E Saulo se esforçava muito para acabar com a igreja da época. Fazia todo o possível para que a igreja deixasse de existir. Então, lembra que Saulo não era um homem qualquer. Era um estudioso das leis judaicas, conhecia elas muito bem e foi instruído desde muito pequeno nas leis judaicas. Então, ele conhecia isso aos pés da lei. E ele era cuidadoso quanto às leis e ordens da mesma. E ele não poderia admitir as palavras do povo que dizia que aquele homem que viera ao mundo era o Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Isso ele não podia admitir. A lei que ele conhecia não permitia isso. Se fazia então, por muitos outros motivos, necessário silenciar esses cristãos, e a forma disso acontecer era prisões e mortes. Não é o que nós vemos hoje ainda,
ouviu essa semana, mas nós ouvimos sobre uma iraniana chamada Mohammadi. Ela luta por justiça das mulheres em seu país, no Irã. Então ela já foi condenada à prisão 18 vezes, ela responde a 5 condenações, atualmente ela está presa e a condenação é de 10 anos e 9 meses. Ela já foi condenada a 154 chibatadas. Seus filhos, que já são adultos, e seu esposo a apreciam demais e não sabem da onde vem tanta força para suportar tudo isso. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz deste ano. E eles torcem para que ela possa pelo menos ser solta para receber pessoalmente esse Prêmio Nobel da Paz. E ela declara que ela não vai sair do Irã, que ela vai continuar lutando pelas mulheres de seu povo para que elas tenham liberdade para estudar, para serem tratadas com justiça e dignidade. E se ela precisar morrer na prisão lutando por isso, ela vai morrer. Então é impressionante quando você olha o relato sobre essa mulher chamada Mohammadi. E muitas que defendem, né, as mulheres que vivem em países perseguidos assim, elas vão para outros países. Mohammadi diz, não, eu não vou sair do meu país. Eu vou lutar no meu país. Nem que isso me custe passar o resto da minha vida na prisão. E ela relata também que nunca a perseguição religiosa no Irã esteve e se mostrou tão intensa como agora. Voltando para Saulo, era um dia corriqueiro, estava indo ao seu trabalho. Que trabalho era esse? Antônio, ele foi ao sumo sacerdote pegar umas cartas que davam a ele liberdade de sair de Jerusalém, entrar em Damasco, perseguir os cristãos, matá-los, enfiá-los na cadeia e assim por diante. Era um dia corriqueiro. 240 quilômetros separavam Jerusalém de Damasco. E ele estava chegando na parte final da jornada, quando uma luz vem de encontro aos seus olhos e o joga no chão. Em meio àquela confusão, pode ir adiante, Antônio, ele ouve uma voz que o interroga, dizendo assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Os companheiros que estavam com ele ouviram essa voz também, mas não viam ninguém. Paulo também não via ninguém. E o diálogo continua, né? E Saulo pergunta, Paulo aqui, ele ainda era o Saulo, quem é, Senhor? E a resposta é, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo o Cristo ressurreto, Jesus, o Filho de Deus. E, gente, é impressionante que nesse momento, ele, ao abrir os seus olhos, ele não está enxergando. E não enxergar, pode manter aí, não enxergar torna a pessoa extremamente vulnerável, né? Ela vai precisar ser conduzida. Você pode fazê-la de João Bobo, você pode fazer qualquer coisa com alguém que não enxerga, principalmente se enxergava até aquele momento e de repente a vista se foi. E, gente, é impressionante que em função dessa dureza tão acentuada do coração de Saulo, o Senhor toma a iniciativa de sacudir esse homem física, psicológica e espiritualmente. Ele não esperou Saulo cair em si e pedir perdão pelos seus pecados. Não. Deus interveio. E é baseado nisso que eu muitas vezes peço por algumas pessoas, Deus, tu podes. Tu podes tomar a iniciativa sobre a vida dessa pessoa. Tu podes falar. Quando nós não conseguimos chegar a este coração, através da tua palavra, tu podes. E em meio àquela escuridão, Saulo recebe instruções, né? E no nosso teatro a gente viu essa placa, olha, não toca, né? O personagem, ele foi desobediente, ele tocou e sofreu as consequências disso, né? Ficou preso àquela cadeira, ao contrário de Saulo, que tinha como ponto-chave da vida dele a obediência. Ele era obediente à lei
rigorosamente. Então, quando aquela voz que ele ouviu no caminho era uma voz a ele estranha, ele nunca tinha ouvido essa voz, mas ele reconhecia nessa voz autoridade. Ele sabia que essa voz tinha autoridade e ele era submisso a uma autoridade na vida cotidiana dele, assim como ele era autoridade para outros que eram funcionários dele. Então, essa voz de autoridade lhe trouxe a certeza de que ele não poderia questionar. Então, Saulo não questiona, Saulo não mostra revolta, Saulo não chuta nada por estar cego, porque ele reconheceu autoridade e poder naquela voz que ele estava ouvindo naquele caminho. Aquela voz, ela silenciou aquela autoconfiança que ele tinha. Aquele justiceiro que ele era, né? Calou ele, a razão, o conhecimento que ele tinha da lei, aquilo se calou. E Saulo fica 3 dias orando e jejuando na casa, Antônio, passa adiante, não, ainda não, na casa de um homem chamado Judas. Ele foi levado até lá por orientação de Deus, ele foi levado à casa de Judas. E ele ficou ali orando e jejuando por 3 dias. Orar e jejuar para ele não era coisa nova. Os judeus faziam isso. Ele era conhecedor da lei. O escritor Stott, ele disse o seguinte: o rugido do leão foi transformado em balido de cordeiro. Saulo rugia como um leão, buscando tragar, né? Como o diabo que anda ao redor de nós buscando tragar, ele queria tragar os cristãos, ele queria matar, aquele desejo de vingança por dizerem que amavam a Jesus, Filho de Deus. E Atos 9, do versículo 10 a 19, essa parte eu gostaria de ler, porque ela vai expressar o que acontece na casa de Judas. Antes de Deus falar especificamente agora nesse momento a Saulo, ele contacta um homem chamado Ananias. E diz assim: em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela, na visão que Saulo teve, apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Veja que assim como Deus está falando com Ananias, simultaneamente em oração ele está falando com Saulo sobre um homem chamado Ananias, que viria ao encontro dele a impor-lhe as mãos. Continuando, Ananias responde: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Agora ele veio a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para você, para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ananias, ele expressa todo o medo que ele sentia no coração dele a Deus. Olha a liberdade que nós também temos de expressar tudo que está no nosso coração para Deus.
E Deus revela a Ananias que Saulo se tornaria, né? Aquele que pronunciaria a palavra aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. E com essa palavra, então, Ananias se enche de coragem, vai ao encontro de Saulo, e aquela foi, sem dúvida, uma conversão revolucionária. E Ananias foi o primeiro a reconhecer o perseguidor Saulo como cristão e a chamá-lo de Saulo, meu irmão. E após se sentir fortalecido com a acolhida na casa de Judas, com a oração de Ananias, Saulo sai pregando com toda, a ousadia, causando espanto, causando confusão nas pessoas de Damasco, porque eles diziam: não veio ele tramar a nossa morte? Como é que agora ele fala com tanta intrepidez da palavra de Deus, com tanto poder do Espírito Santo? Aquela conversão de Saulo foi a coisa, eu acho, mais estupenda que podia ter acontecido na época, né? E ali, com aquela ousadia com quem falava, tramaram a sua morte. E alguns amigos o enfiaram num cesto e o desceram pela muralha da cidade, salvando assim a sua vida. Então essa foi a primeira perseguição que Saulo enfrenta como um novo convertido. Ao pronunciar, ao propagar a palavra de Deus, ele começa a ser perseguido, e ali se cumpre já de cara o que Deus diz a respeito dele. Ele vai entender o que significa sofrer pelo meu nome. A igreja, o cristianismo que ele tanto odiava, passa a ser o objeto de um amor tão apaixonante, tão contagiante, que por onde Saulo passava, ele exalava esse perfume de Jesus e não se cansava de falar, Mudou também o seu relacionamento com os judeus. Ao invés de ele concordar com o que os judeus falavam, de que Jesus não era o Filho de Deus, ele passou a falar: olha, vocês estão esperando aquele que já veio, aquele que foi crucificado. Este era Jesus, o Filho de Deus. Você veja quanta confusão aquilo causou entre a própria classe judia, Ele agora começa a propagar: olha, esse Jesus que vocês acreditam que era, uma farsa, não é. Eu tive a experiência, não é. Este é Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus. E ele ia às sinagogas, a todos os lugares que ele podia, para persuadir os seus amigos judeus a acreditarem nisso. Antes ele ia pedindo cartas para perseguir os judeus, agora ele ia ao encontro para promulgar Jesus como o Salvador. Não existe conversão genuína se não há mudança de comportamento, de relacionamento para com Deus, com a igreja e com o mundo. Então, a mesma dificuldade que Ananias enfrentou quando teve de encontrar Saulo, a mesma dificuldade os irmãos de Jerusalém enfrentaram quando Saulo voltou para lá. Lembrando que, novamente, Deus providenciou alguém para estar ao lado de Saulo quando ele volta para Jerusalém. E esse alguém se chama Barnabé. Me lembrei da música, era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Combinaria bem, muitas canções combinariam com essa palavra nessa noite. Só que eu preciso lembrar a gente que, do momento da conversão em Damasco até a volta dele para Jerusalém, se passaram 3 anos, em que ele ficou na Arábia, estudando a palavra, tendo aquele momento íntimo com Deus durante 3 anos. Alguns historiadores dizem que os 3 anos que os discípulos passaram oficialmente lado a lado com Jesus, Paulo passou em silêncio na Arábia, só ele e Deus, se preparando para essa volta em Jerusalém. Os discípulos foram preparados durante aqueles 3 anos andando lado a lado com Jesus. Quando Jesus morreu, eles, por causa da perseguição, acabam sendo espalhados e vão proclamar o Evangelho a todas as regiões. E agora, Saulo, durante 3 anos, se prepara para voltar a Jerusalém. E lá,
ele é confrontado, né, por alguns estudiosos que, puxa vida, o que aconteceu com esse Saulo, né? Ele voltou todo diferente. Deus providencia Barnabé, que fica do lado dele e diz, olha, verdadeiramente Saulo é nosso irmão. Ele não está aqui para nos espionar e depois nos apunhalar pelas costas, mandando nos jogar na cadeia. Não, ele é nosso irmão. Ele verdadeiramente se converteu. Então, a conversão de Saulo foi, sem dúvida, a mais importante da história. Muitos dizem, inclusive, que foi um fato tão marcante da história que chega a ficar em segundo lugar depois do Pentecostes. Que o Pentecostes estaria em primeiro lugar como um fato marcante, mas em segundo lugar a conversão de Saulo. De tão estupenda que foi essa conversão de Saulo. Então, nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo quanto agora Paulo, né? E Lucas ficou tão impressionado com a conversão de Paulo, que ele relata aqui em Atos 3 vezes esse fato. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, ele vai falar sobre a conversão desse Saulo, que agora nós chamamos de Paulo. E Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Você consegue imaginar? Praticamente a metade foi escrita por esse Paulo. E ele apresenta com clareza a mensagem da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação por todas as pessoas de qualquer tipo, raça e nação. Frisou a necessidade da transformação daqueles que se dizem cristãos. Paulo é o homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento. Lucas menciona que a pregação de Paulo era ousada, que ele não tinha medo nem das privações, nem das perseguições que ele poderia sofrer. Que Paulo pagou com o sofrimento toda aquela alegria de pregar o Evangelho. Várias vezes fugiu, várias vezes foi apedrejado, várias vezes foi preso, sofreu naufrágios, e a vida dele é intensa em toda a história que ele viveu, né? Então, quanto mais oposição, mais testemunho fluía da vida de Saulo, o nosso irmão. Aquele que desejava a morte dos cristãos, passou a pregar sobre a vida que existe em Jesus. Tantas verdades, né, que a gente pode aprender com esse texto. Com Ananias e Barnabé, nós podemos aprender a termos essa mesma receptividade com aquelas pessoas que vêm à casa de Deus, que nunca estiveram em nosso meio, com novos convertidos, que talvez a gente olhe e diz assim, o que, o Hildo? Não, aquele ali não tem mais jeito. Gente, Saulo não tinha jeito. Nós podemos hoje, com a garantia da palavra de Deus, orar pelos países perseguidos com a mesma intrepidez, porque eu creio que ainda hoje Deus pode interceptar o caminho desses governantes, desses reis, desses presidentes desses países, assim como fez com Paulo. Paulo não escolheu Jesus, ou Deus foi ao encontro dele. E quando Paulo foi chamado, ele não questionou. Se Deus tem chamado a você e a mim, não questionemos. Vamos obedecer. Talvez você diga assim, mas puxa, ele está me chamando, mas eu não sei qual o caminho a seguir. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o caminho a seguir. Se hoje ele estiver batendo a porta do teu coração, abre. Abre, porque mesmo você sendo filho de Deus, talvez você precise experimentar algo novo dele nesse dia. Talvez você precise experimentar uma nova realidade para a sua vida espiritual, um novo sonho, um novo futuro. Ele quer te dar isso. Como filho de Deus, às vezes ficamos estagnados. Parece que nada mais existe. E existe. Ele está à porta de nossa vida, mesmo como filhos, dizendo, olha, me deixa entrar. Me deixa ocupar aquele cantinho que você acha que é só seu. Deixa eu fazer algo novo em você e através de você. E por fim, seja um instrumento de Deus aonde Ele te plantar, ou aonde Ele te levar,
um instrumento da salvação na tua casa, entre os teus amigos, no teu trabalho. E sabem, amados, ontem à noite a gente teve um encontro com as funcionárias da antiga empresa. De 10, 8 aceitaram o convite. E foi para mim, que vinha orando por isso durante a semana, um momento muito especial. Além de reencontrar, conversar, uma das meninas, há alguns meses atrás, recebeu Jesus no coração. E é fantástico ver ela falando desse amor. Eu vou à igreja. Fulano quer uma cerveja? Não, isso não me pertence, mas eu não bebo mais. Uma vida que era toda atrapalhada, toda sem sentido. Quando você pode olhar e dizer, eu vejo paz no seu semblante. E ela abraça e diz, Jesus faz parte da minha casa, da minha família. Eu amo esse Jesus. Poder ouvir o seu chefe dizer assim, ela se converteu. Isso não é fantástico? Foi o melhor presente. Talvez essa intrepidez que eu nunca tive de falar tão abertamente de Jesus no meu trabalho, eles conheceram a vida anterior dela e conseguem ver a diferença agora. E isso é impactante na vida das pessoas. Quando eu entrei, eu já tinha Jesus no meu coração. Eu já era aquela constância. Mas quando você vê alguém que levava uma vida totalmente no mundo e vê as meninas, uma delas dizendo, coitada, ela virou crente. Mas foi com quem ela mais conversou muitamente. Meu coração pulava de alegria. Porque elas eram unha e carne no trabalho. E porque essa agora pode falar a esta do amor de Jesus. Pode dizer, minha mãe e minha irmã estão indo comigo à casa de Deus junto com meu marido e minha filha. A minha irmã mais velha, que viveu uma vida toda torta, já veio 2 vezes à igreja e Deus está fazendo a diferença na vida dela. Gente, isso é impressionante, isso é fantástico. E Saulo era essa pessoa que fazia a diferença por onde passava. Que você e eu pudéssemos fazer essa diferença. Que possamos fazer essa diferença por onde passarmos. Ser essa carta viva de Deus para com a vida dos outros. Amém? Amém. Irmão Eliseu, por favor, tenha-nos